Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Massacre russo. Anfitriões surpreendem e goleiam a Arábia Saudita no jogo de abertura da Copa da Rússia 2018. Crise na Fúria. Treinador espanhol é demitido nas vésperas do primeiro jogo contra os portugueses. Deus egípcio. A carreira meteórica de Mohamed Salah. Destaque da seleção africana que estreia amanhã no Mundial. A Aranha Negra. Goleiro Yashin é o símbolo do futebol russo e sua história. Tudo isso e muito mais agora no Estação Rússia. Começa agora o Estação Rússia, o debate diário sobre os acontecimentos da Copa do Mundo 2018. Muito boa noite para você, ouvinte. Eu sou a Daniela Vessiani e depois de 4 anos, os amantes do futebol vão poder acompanhar mais uma Copa do Mundo. A sede da vez é a Rússia e hoje foi a abertura do evento. Os destaques da festa foram o cantor britânico Robbie Williams, a soprano russa Aida Gurfila e o jogador brasileiro Ronaldo Fenômeno. Robbie Williams chamou a atenção não só pelas 3 músicas que cantou, mas por ter feito um gesto obsceno na última apresentação, ao vivaço. A cerimônia durou cerca de 30 minutos e logo após veio a partida inaugural da Copa do Mundo 2018. O jogo foi entre os donos da casa e a Arábia Saudita, e a partida prometia ser equilibrada, já que estavam em campo seleções que não são nem um pouco bem colocadas no ranking da FIFA. A Rússia é a número 70, a pior colocação dos países que estão no Mundial, enquanto a Arábia Saudita é o número 67 no ranking. Mas é bem provável que os resultados do jogo tenham acabado com muitos bolões por aí. A Rússia venceu por 5-0, com os gols marcados por Gazinski, Cheryshev, que marcou 2, Zalba e Galovin. Quem estava presente no estádio, Luzhniki, viu um anfitrião que já chegou surpreendendo. Se a festa de abertura não foi de deixar os torcedores de boca aberta, a atuação russa fez a ida ao estádio valer a pena. Então agora para comentar sobre a abertura da Copa do Mundo e o primeiro jogo do Mundial, vou chamar aqui nossos comentaristas, que hoje está aqui comigo o Matheus Alves e a Mariana Siqueira. Muito boa noite para vocês e já vou começar com o Matheus. Matheus, para você, a abertura, foi uma cerimônia simples? Tinha que ter mais alguma coisa ou a abertura de Copa tem que ser assim mesmo, mais sucinta? Boa noite para você, Dani. Boa noite também pro ouvinte ligado aqui na Rádio Mensagem, esse novo programa, o Estação Rússia. A Rússia que estreou hoje nessa vitória por 5-0, mas primeiro você perguntou sobre a abertura. Levando em consideração a cerimônia no Brasil, essa foi muito boa e teve até mais coisas. A cerimônia no Brasil chamou a atenção em 2014, há 4 anos atrás, por ser muito simples e ter ter apenas música, né? E já nessa abertura houve clipes, teve mais coisas envolvendo a história do país que recebe o Mundial, desta vez a Rússia. Então eu acho que foi acima das expectativas por aquilo que eu vi no Brasil. E a abertura de Copa é isso mesmo, a gente está acostumado com a das Olimpíadas, que é aquele grandioso evento, mas da Copa ali 13 minutinhos contabilizados e foi isso mesmo, foi bem tranquilo. Então tá bom, Matheus, agora eu vou começar aqui com a Mariana Siqueira, já falando do jogo inaugural, Mariana. Pra você, foi uma surpresa o resultado ou não, a Rússia já ia chegar metendo o pé na porta assim mesmo?
Boa noite, Dani. Boa noite a você, ouvinte. Para um jogo de estreia, né? Quando o sorteio saiu e falou que era Rússia e Arábia Saudita, eu vi muita gente reclamando, né? Achando que a abertura já ia ser uma coisa bem desanimada. Mas, pelo que a gente pôde ver, não faltou gol. Os 5 gols deixaram a estreia um show à parte, né? Não teve gol contra também, né? Pois é, não deu para seguir a tradição dessa vez, não tinha nenhum lateral esquerdo lá para fazer um gol contra e depois, né, se redimir durante o jogo. Mas dando mais mérito, né, ainda pelos jogadores que se destacaram durante a partida, que no início não estava uma coisa que pudesse indicar que seria um grande show a partida, no nível técnico, de qualidade, mas aos poucos os gols foram saindo e a gente viu que a Rússia chegou surpreendendo mesmo e que mesmo depois do amistoso contra o Brasil, que dava para ter uma noção que a Rússia já não tinha tanta qualidade técnica, nesse jogo ele compensou tudo com o número de gols, né? E isso que você falou de não ter lateral esquerdo, Mariana, era bem verdade, porque a gente via tanto a Rússia quanto a Arábia Saudita com 3, e dependendo em alguns momentos a Rússia até com 5 zagueiros ali, espécie de alas que voltavam um pouco, não tinha esse lateral esquerdo. Chama a atenção o Mário Fernandes, jogador brasileiro naturalizado Rússia, que jogou bem avançado, mais do que ele costumava jogar na época de Grêmio. E o que a gente viu no jogo, e que foi bastante mencionado por certos comentaristas, era uma Rússia com marcação alta contra os sauditas, enquanto a Arábia tentava trocar muitos passes, mas não tinha aquela qualidade técnica para manter essa troca de passes com qualidade, né? Pois é, Matheus, isso mesmo que você falou sobre a Arábia Saudita, até quando eles conseguiam, né, trabalhar mais a bola, ter uma posse de bola um pouco mais comprida que a Rússia, a gente via que quando chegava na área não tinha aquele toque final, aquele atacante que fizesse a diferença na frente resolvia. Quando chegava a finalizar, era uma finalização meio tímida. E eu vi poucas vezes, não lembro exatamente, do goleiro ter se preocupado de verdade para segurar a equipe da Rússia, né? Da Arábia Saudita, aliás, né? Não lembro de defesa do Akinfev. E o curioso desse jogo é que a maior goleada no estreia de Copa do Mundo igualou o Brasil de 54. Teve uma situação da Itália que venceu por 7-1, mas eram jogos simultâneos. Que curioso o placar, né? Curioso o placar, 7-1. Mas a Rússia de 2018 se iguala ao Brasil de 54 como a maior goleada em estreia de Copa do Mundo. Com direito a uns golaços, né? Inclusive do craque. Foi escolhido o craque do dia, não só pela gente, né? Cherichev, que chegou. Cheirinho de classificação para a Rússia. Pode ser, pode combinar. Ou não, né? Às vezes, quem sabe, surpreende. Vamos ver. Muito bem, nossos comentaristas Mariana Siqueira e Matheus Alves dando sua opinião sobre o primeiro jogo da Copa do Mundo. Craque do dia. E é tradição toda partida ter seu craque. E na abertura da Copa da Rússia, o destaque veio do banco de reservas. Confira o craque do dia no boletim do repórter Ildeu Youssef. Denis Cherichev é o craque do dia da Copa do Mundo da Rússia. O jogador que atua na posição de meio atacante construiu sua carreira futebolística atuando no futebol espanhol, por conta de seu pai, o ex-jogador Dmitry Cherichev, que atuou por muitos anos na Espanha. O meio-atacante foi o primeiro russo a jogar no Real Madrid e logo em sua estreia tratou de deixar seu cartão de visitas ao marcar um dos gols da vitória por 3-1 sobre o Cádiz, fora de casa no jogo de ida da Copa do Rei. Porém, sua passagem na equipe merengue foi curta e marcada pela eliminação bizarra do time espanhol na competição. O Real Madrid, na oportunidade, foi desclassificado no tapetão do torneio. Isso porque o jogador deveria ter cumprido suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos na edição anterior do torneio,
quando estava emprestado ao Villarreal. Mas, 920 dias depois, teve início a Copa do Mundo de 2018 e a dona da casa, a Rússia, começou com tudo. E Denis Cheryshev anotou 2 belos tentos na expressiva goleada russa por 5-0 em cima da Arábia Saudita. O número 6 da seleção anfitriã teve um papel importante nessa trama, que entrou para as páginas imortais do futebol mundial. Essa história começa aos 24 minutos da etapa inicial, quando Alan Dzagoev se contundiu e o ex-real se aqueceu rapidamente e entrou em campo. Primeiro, o reserva Cheryshev, aos 43 minutos, ao receber passe da direita, mostrou toda a sua habilidade. Com um bonito drible, tirou 2 marcadores e encheu o pé esquerdo para estufar as redes e ampliar o placar. 2-0 Rússia. Já na segunda etapa, nos acréscimos, mais uma vez ele, o camisa número 6, ao finalizar de trivela, do bico da grande área, mandou a pelota no ângulo do goleiro saudita, estufando o véu da noiva pela 4ª vez com um golaço, que deixou os donos da casa ainda mais felizes em Moscou, no estádio Luzhniki. É inegável que o meia escreveu seu nome e de sua seleção no livro das Copas, já que foi apenas a 7ª vez que um reserva conseguiu marcar na etapa inicial de uma partida de Copa do Mundo. E além disso, essa foi a primeira partida oficial de Cheryshev com a camisa de sua seleção, pois nas outras 6 oportunidades em que atuou, foi em partidas amistosas. Não dá para negar que a primeira vez deste meio atacante com a bola nos pés é sempre marcante. E o Deus para o Estação Rússia. No ar, Estação Rússia. E na Universitária são 6 horas e 42 minutos. E uma pesquisa encomendada pelo Folha de São Paulo e publicada na última terça-feira revelou que mais da metade dos brasileiros não tem interesse pela Copa do Mundo 2018. De acordo com o Datafolha, a porcentagem aumentou com a chegada do Mundial. No início do ano, 42% dos brasileiros não tinham interesse. E agora essa marca chegou a 53%. Até porque a Copa da Rússia coincidiu com um momento conturbado do Brasil. Economia fraca, corrupção na CBF ou 7-1 na Copa de 2014. Essas são algumas explicações dos entrevistados para o desinteresse ter aumentado. Apenas 18% da população declarou ter interesse pelo Mundial. Mesma porcentagem daqueles que declararam ter interesse médio. Quem tem pouco interesse é 9%, já 53% não tem nenhuma vontade de acompanhar a Copa. Essa porcentagem é a maior desde que a pesquisa começou a ser feita, isso em 1994. Foi a primeira vez que mais da metade dos brasileiros declararam não ter nenhum interesse pela Copa do Mundo. E os desinteressados no Mundial da Rússia têm um perfil mais ou menos definido. Destacam-se mulheres, pessoas de 35 a 44 anos, quem mora na região sul e quem tem a renda familiar de até 2 salários mínimos. O Datafolha ouviu 2.824 pessoas em 174 municípios entre o dia 7 e 8 de junho. E a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E agora, mais uma vez, chamando os nossos comentaristas aqui, vou começar com a Mariana Siqueira. Mariana, as causas que os entrevistados apontaram foi economia do país baixa, o 7-1 na última Copa. Você concorda com os entrevistados? Você acha que essas são as principais causas que estão causando o desinteresse da torcida pelo Brasil? É mais uma referência, né? É nisso que eles estão se apoiando, porque os torcedores eles acabam se apoiando na Copa passada. E bem antes, um ano antes da Copa começar, houve aquele boom de manifestações, então muita gente protestando, não querendo que a Copa acontecesse, e mesmo no início da Copa as pessoas deram uma chance. Aconteceu que eles tinham esperança, né? E acabaram sendo decepcionados pelo 7-1 e o ambiente político do Brasil só foi
dando mais motivo para as pessoas se decepcionarem. Então acaba que tudo isso num conjunto, né, realmente não dá uma empolgação maior para essa Copa desse ano. Na minha opinião, Dani, muitas pessoas acabam caindo naquele discurso que o futebol, e claro, a Copa do Mundo passa aquela ideia de pão e circo, né, de esquecer os problemas e tudo mais. Muitas pessoas caem nesse discurso, mas na verdade começa a Copa e elas mesmas se animam pro Mundial. Como vai acontecer? 53% certamente no domingo. A gente vai ver que nas ruas, pelas cidades, não vai ter ninguém, por exemplo, vai estar todo mundo acompanhando a seleção brasileira, por mais que o discurso seja esse de desinteresse. A bola rolou, tudo começa, a paixão pelo Brasil, aquele hino à capela que a gente sabe e tudo mais. Concordo, é contagiante mesmo, Matheus. É exatamente isso que eu ia te perguntar, Matheus, sobre o próximo jogo. Vai depender bastante do resultado, né? Vai depender sim, né? Porque um jogo difícil contra a Suíça na estreia e o Brasil precisa motivar os brasileiros que estão desinteressados, segundo essa pesquisa. E eu vou deixar bem claro, é um benefício que a seleção ganha, que nós ganhamos, porque hoje a seleção tem 2 centroavantes titulares, assim como em todas as posições. É uma briga muito boa, sadia, que ajuda quem está jogando a evoluir e quem está ali esperando uma brecha também tá chegando. Então eu fico muito contente que o Firmino venha bem, vem ajudando a gente. Ele fez uma excelente temporada, eu também. Então isso conta muito. Cara, eu vou torcer sempre que se eu estiver jogando, ele vai torcer, e se ele estiver jogando, eu vou torcer também. Você acabou de ouvir aí Gabriel Jesus, o camisa número 9 da seleção brasileira. O centroavante titular do Brasil comentou sobre a concorrência com Roberto Firmino no ataque canarinho. E realmente as estatísticas da temporada dos dois atletas demonstram o poder ofensivo do menino Jesus e Firmito. Gabriel marcou 17 gols com a camisa do Manchester City nessa temporada no decorrer de seus 42 jogos. Já Firmino no Liverpool marcou 27 em 54 confrontos. Com isso, as médias de gols na temporada são bem próximas. Jesus fez 0,4 tentos por partida, enquanto Roberto Firmino marcou 1 gol a cada 2 jogos. No ar, Estação Rússia. Na Universitária são 6 horas e 48 minutos. Copa Retrô. Goleiros geralmente onde pisam não nasce grama, surge grandes ídolos. O personagem de hoje da Copa Retrô vem da extinta União Soviética e defende a meta do Esquadrão Vermelho em 4 Copas. Confira o boletim Copa Retrô do repórter Ildeu Youssef na voz de Tandara Reis. Estreando Copa Retrô, vamos falar dele, Lev Ivanovich Yashin, ou simplesmente Yashin. O ex-goleiro é mais conhecido pelo apelido de Aranha Negra. O atleta nasceu na cidade de Moscou, na Rússia, no dia 22 de outubro de 1929 e faleceu vítima de complicações de um câncer no estômago, em 20 de março de 1990.
O pôster oficial desta Copa, desenhado pelo artista Igor Gurovich, mostra uma figura lendária do futebol mundial, mas pouco conhecida pelas gerações mais jovens. Yashin é considerado o maior goleiro do século XX e o maior futebolista russo de todos os tempos. O futebol não era prioridade em sua juventude. Aos 14 anos, o jovem goleiro defendia a meta da equipe de hóquei no gelo da fábrica de ferramentas onde trabalhava. Mas por causa das excelentes atuações, foi levado para jogar futebol de campo. O primeiro grande sucesso no mundo do futebol de Lev Yashin aconteceu na Olimpíada de Melbourne em 1956. Na época, a União Soviética conquistou a medalha de ouro e, naquele momento, a imprensa mundial percebeu que estava nascendo um mito debaixo das traves. Mas esse sucesso quase não se tornou realidade. Em 1949, aos 25 anos, Yashin integrou o elenco do Dínamo de Moscou e o início não foi fácil. Após algumas más atuações, chegou a voltar para o gelo e integrar a equipe de hóquei do Dínamo. Porém, logo retornou ao futebol e se tornou a lenda que é. Yashin se destacou também por inovar na sua posição. Na época, o Aranha Negra saía para interceptar cruzamentos, corria para fechar o ângulo dos atacantes que entravam na grande área e se lançava sobre a bola nos pés dos adversários antes que eles pudessem chutá-la, enquanto boa parte dos atletas de sua posição mal saíam da pequena área. Os números do goleiro soviético nas penalidades máximas também são surpreendentes. Foram nada menos que 150 pênaltis defendidos durante a carreira. Boa parte das defesas garantiu que o arqueiro passasse 270 jogos da carreira sem sofrer gols. Lev Yashin recebeu o apelido de Aranha Negra por jogar sempre com um uniforme totalmente preto. O melhor goleiro de todos os tempos, defendeu apenas uma equipe em toda a sua carreira, o Dínamo de Moscou, de 1949 a 1971. Pela seleção da União Soviética, o Aranha Negra jogou 4 Copas do Mundo, em 58, 62, 66 e 70. Defendendo a União Soviética, Yashin liderou seu país na conquista do ouro das Olimpíadas de 1956 e também levantou a taça da primeira Eurocopa da história em 1960. O Exército Vermelho nunca alcançou uma final de Copa do Mundo, mas seu melhor resultado foi o 4º lugar em 1966. Ídolo do esporte nacional, o goleiro era também filiado ao Partido Comunista Soviético. Sempre simpático, Yashin era tido como um exemplo de carisma a ser seguido pelas lideranças do partido. Em 1967, próximo ao fim de sua carreira, foi premiado com a Ordem de Lenin, maior condecoração concedida pela União Soviética. Apesar disso, Lev Yashin parece não ter se envolvido tão diretamente com a política do seu país. E não tem ninguém que simbolize mais o futebol russo do que o Aranha Negra. Yashin, certa vez, disse que a alegria de ver Yuri Gagarin no espaço só é superada pela alegria de uma boa defesa de pênalti. Mas a alegria foi poder ter seu nome, suas atuações e o goleiro nos campos de futebol. Um craque imortal. Um boletim de Yudeu Youssef na voz de Tandara Reis para o Estação Rússia. Perfis. Com 44 gols da temporada, o egípcio Mohamed Salah chega à sua primeira Copa do Mundo após o melhor ano de sua carreira. O ponta-direito do Liverpool da Inglaterra foi o principal nome na campanha de seu país nas eliminatórias, que resultou na volta dos egípcios em um Mundial após 28 anos. E ele está praticamente confirmado na estreia do Egito diante do Uruguai amanhã em Ekaterimburgo, viu, ouvinte? Salah sofreu uma lesão no final da Champions League, mas já está apto a entrar em campo na Rússia. Confira agora um pouco da trajetória do Egyptian King. Um dos candidatos a destaque dentre os jogadores que estão disputando a Copa do Mundo é um egípcio que tem feito história em campo. Além de ser a estrela da seleção do Egito, Mohamed Salah tem dado visibilidade a seu país e ajudado a diminuir as diferenças religiosas. Mohamed Salah Ghali, que nasceu no dia 15 de junho de 1992, conseguiu seu primeiro contrato profissional com 14 anos de idade.
teve que andar muito atrás de seu sonho, já que o centro de treinamento que frequentava ficava a 4h30 de viagem de sua casa. Abriu mão da educação pelo esporte, já que ficava longos períodos em treinamento, conseguiu uma carta que autorizava ficar apenas 2 horas por dia na escola. Começou como lateral esquerdo. Said El-Shishini, seu treinador nas categorias de base, viu que o jogador renderia mais atuando no ataque. A mudança deu um resultado imediato, já que jogando pelo Al-Mokaulon, clube que treinava, encerrou seu primeiro ano como atacante com 35 gols. Depois do massacre no estado de Port Said, em fevereiro de 2012, o campeonato egípcio foi parado, prejudicando Salah, que estava em grande desenvolvimento profissional. Mas sua vida mudou quando o time do Basel fez um amistoso com o time sub-23 do Egito. Depois disso, Salah chegou à Europa, já que o time suíço contratou o atleta por 4 anos. Após isso, os representantes do Basel admitiram que fizeram um amistoso só para ver Salah jogando. Com a chegada à Europa, Salah foi alçar caminhos mais altos. Após uma temporada na Suíça, foi para a Fiorentina, Roma, mas a casa que o jogador mostrou todo o seu potencial foi o Liverpool, seu atual clube. Por lá, o jogador está fazendo história. Chegou em junho do ano passado e já tem 52 partidas pelo time, com um total de 44 gols marcados. Juntamente com o brasileiro Roberto Firmino e o senegalês Sadio Mané, dividiu a vice-artilharia da última Liga dos Campeões com 10 gols cada, colocando o ataque do Liverpool como um dos mais eficientes da Europa. Levou o clube inglês à final da Liga dos Campeões depois de 11 anos, mas no dia da final, o próprio Salah se machucou contra o Real Madrid, após sofrer uma falta por Sérgio Ramos. Ele sentiu o ombro e não conseguiu retornar. Saiu do jogo aos prantos, com certeza com medo de ser cortado da Copa. O Liverpool não venceu a final, pois sentiu a falta de Salah, mas apesar da lesão, que no primeiro momento o tirou da Copa, ele vai estar sim na maior competição do futebol mundial. Na seleção egípcia, está presente desde 2010, quando entrou na equipe sub-20. Chegou à seleção principal em 2011 e em 2012 participou das Olimpíadas de Londres. Já fez 57 jogos pelo Egito, marcando 33 gols até hoje. É o maior nome da seleção, que é considerada hoje a melhor equipe africana do ranking da FIFA. Nas eliminatórias, se classificou com 13 pontos em primeiro lugar, com 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. A seleção está no grupo A, com Rússia, Arábia Saudita e Uruguai, e tem grande chance de beliscar uma vaga nas oitavas, já que tem Salah no elenco. O técnico Hector Cooper garante que as chances de Salah não ir para o jogo de amanhã contra o Uruguai são quase nulas, e Mohamed vai estrear em uma Copa do Mundo na sua melhor forma e no dia do seu aniversário. Boletim de Cláudio Augusto, na voz de Tandara Reis, para o Estação Rússia. Bolão da Copa. É a Copa de todo mundo, vamos juntar o mundo. E amanhã Egito e Uruguai jogam lá em Ekaterimburgo às 9 horas da manhã. O meu palpite é 3-1 Uruguai. 2-1 Uruguai. Pra mim vai ficar 2-1 pro Egito. Mais tarde, meio-dia, Marrocos e Irã vão duelar em São Petersburgo. E pra mim é 2-0 pro Marrocos. Vai ficar empate, 2-2. Empate também, 1-1. Mais tarde, às 3 horas, lá em Sochi, Portugal e Espanha vão fazer um jogaço. É o que você espera, né? Pois é, e pra mim é 2-0 Espanha. 2-1 Portugal. Pra mim, 2-1 Espanha. E chega ao fim o Estação Rússia dessa quinta-feira, dia 14 de junho de 2018. A ancoragem foi minha, Daniela Vessiani, com comentários de Mariana Siqueira e Matheus Alves. As produções e reportagens foram de Cláudio Augusto e Udel Youssef. Direção de estúdio ficou por conta de Tandara Reis, com trabalhos técnicos de Clóvis Henrique e Sandro Alves. A orientação é do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. O Estação Rússia é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta ligar para 3521 1936. Uma boa noite para você, ouvinte. O Estação Rússia volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. Você ouviu Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo no seu rádio.
ZYH 754, 870 kHz, AM.